a mistura, coitado, não é? Vamos ouvir a Procuradoria, situação na província de Maputo não é das melhores, vamos ouvir aqui o Procurador Zé Manuel. Aos jornalistas, primeiro queremos agradecer a vossa honrosa presença nesta Procuradoria Provincial da República Maputo. Vós sois nossos parceiros estratégicos e sempre serão no dia a dia das nossas atividades, na partilha daquilo que é possível partilharmos com a sociedade. Bom, convidamos os colegas, os senhores jornalistas, a este breve encontro, não é? Primeiro, como uma nota introdutória, gostaríamos de dizer que estamos profundamente preocupados com o crescente índice do consumo de bebidas alcoólicas, espirituosas, vulgo chifochongo, pelos menores. A maioria, se não todos os atos delitivos praticados por esses menores, sobretudo nas escolas, não é? Estão associados ao álcool. E isto tem vindo a ocupar grande parte das nossas energias ao nível da província de Maputo, em especial na Matola, Infulene e Machava, onde temos vindo a assistir à ocorrência de delitos de cada vez maior gravidade. Basta dizer que há cerca de 2 semanas tivemos o registro de um menor que foi morto por outro menor na escola, na escola básica da Matolacar, portanto, e outros casos da mesma gravidade que têm acontecido. Para enfrentar esta situação, a Procuradoria Provincial da República está trabalhando na instalação ao nível das escolas secundárias e primárias da província, em articulação com as autoridades da educação, dos núcleos de prevenção e combate ao tráfico e o consumo de drogas e álcool. E estamos muito encorajados pelos resultados que temos vindo a alcançar, sobretudo nos últimos 6 meses, havendo registro de muitos adolescentes e jovens recuperados, e nesta atividade o mais importante é que notamos o envolvimento dos próprios e o entusiasmo dos próprios estudantes. Mas temos a consciência de que a situação não está boa e precisamos todos juntar os nossos esforços para fazer face a este mal que coloca em causa o futuro do nosso país. Queremos apelar aos pais, encarregados de educação, professores e a toda a sociedade para maior atenção e acompanhamento sobre a conduta dos nossos filhos, tanto rapazes como meninas. Temos que estar atentos aos sinais de desvio, lembrando sempre que os menores inimputáveis não podem ser vistos como criminosos, mas também são vítimas de uma sociedade enferma que precisa de resgatar e consolidar os valores de boa convivência humana de que foram sempre característica da nossa maravilhosa nação. Primeiro, também devemos dizer que a competência é competência constitucional do Ministério Público assegurar a defesa jurídica dos menores. Vale ainda lembrar que no país temos uma jurisdição de menores que tem por objeto e finalidade garantir assistência aos menores no domínio da prevenção criminal mediante a aplicação de medidas de proteção, assistência ou educação no domínio da defesa dos seus direitos ou interesses mediante a adoção de providências civis adequadas. É nos termos do artigo 18 da Lei 8/2008, de 15 de julho, funciona junto dos tribunais de menores, portanto, a curadoria, um curador de menores, a quem cabe velar pelos interesses e defender os direitos dos menores, podendo exigir aos pais, tutores, família de acolhimento ou pessoas que os tenham à sua guarda todos os esclarecimentos que careça para o efeito. Compete também ao curador de menores exercer as funções de representação de menores em juízo como parte principal, devendo ser ouvido em tudo que lhes diga respeito
e intentar as ações e usar de quaisquer meios judiciários nos tribunais de menores em defesa dos interesses e direitos dos menores. Portanto, prevalecendo sempre, em caso de divergência, a orientação que é emanada pelo curador de menores, que é o Procurador da República. Bom, relativamente ao caso envolvendo os 4 menores, que foi notícia nos últimos dias, oferece-nos dizer o seguinte. No dia 16 de julho de 2025, cerca das 15 horas, nas redondezas de uma das escolas básicas da jurisdição da Machava, nesta província de Maputo, 2 menores de idades compreendidas entre 13 e 15 anos, após consumirem bebida alcoólica, vulgo chivachong, na companhia de uma menor de 15 anos de idade, ter-se-ão dirigido a uma mata que se situa igualmente nas redondezas da mesma escola, conhecida por Ilha, onde se envolveram em ato sexual com esta menor. Instantes depois, outros 2 menores, por sinal amigos dos primeiros, em busca destes, dirigiram-se ao mesmo local onde encontraram os seus amigos e também participaram daquele mesmo ato, o que infelizmente foi reportado e partilhado em vídeos que circularam nas redes sociais, o que lamentamos profundamente. Bom, do local passou uma idosa que, ao deparar-se com esta situação, comunicou de imediato aos residentes das proximidades que se dirigiram ao local, tendo dois menores fugido e os outros levados à esquadra da polícia, onde, dia seguinte, os restantes 2 também se apresentaram na companhia de seus pais e foi lavrado o competente auto de denúncia, enquanto a menor foi conduzida ao hospital para observação e tratamento, tendo o relatório médico indicado que efetivamente houve cópula. Foi o auto remetido ao Ministério Público, em cuja jurisdição tiveram lugar os factos, e o mesmo devidamente triado e remetido ao Tribunal Judicial da Machava, onde foi autuado sobre o número 1825 PC, para julgamento em processo de prevenção criminal. Na sequência, foram ouvidos os menores, de modo a determinar os contornos deste caso, cujos termos processuais prosseguem no segredo da Justiça. Caros jornalistas, o Código Penal, aprovado pela Lei 24/2019, de 24 de dezembro, no que da responsabilidade penal diz respeito, estabelece no artigo 28, em que consiste estabelece no artigo 28, dizia que esta consiste na obrigação de reparar o dano causado na ordem jurídica, cumprindo a pena ou a medida estabelecida na lei. Ora, no artigo 47 do mesmo Código Penal, o legislador fixa uma das circunstâncias dirimentes da responsabilidade penal, quer dizer, que obstam o desencadeamento da ação penal, cujo lídimo e exclusivo detentor deste poder de desencadear a ação penal é o Ministério Público. Portanto, quanto à falta de imputabilidade, que aqui nos interessa, temos 2 tipos. Temos a absoluta e a relativa. A inimputabilidade absoluta, proclamada no artigo 48, a linha A do Código Penal, abrange todos os menores de 16 anos, ou os que, independentemente da sua idade, sofrem de anomalia psíquica sem intervalos lúcidos. Logo, no caso em análise, como acima referimos, são agentes dos fatos menores de 16 anos, que, como foi demonstrado, são inimputáveis absolutamente. O artigo 81 da Lei 7/2008, de 9 de julho, Lei de Bases de Proteção da Criança, também designada de Lei de Promoção e Proteção do Direito da Criança, dá-nos o conceito do ato delitivo, como a conduta da criança descrita como infração criminal ou contravencional
pela legislação criminal, sendo que o artigo 82 do mesmo diploma descreve que a imputabilidade criminal da criança deve ser definida na lei penal, como nós vimos anteriormente, e o artigo 48 que reza a inimputabilidade. Portanto, em face disto, e em bom rigor, conclui-se que a criança menor de 16 anos, não é, ao praticar um ato delitivo, que pode ser qualificado como crime na lei penal, praticado por uma pessoa maior, portanto, ele é inimputável. Estamos aqui perante uma situação de menores, os 4 de que nos referimos, que praticaram um ato delitivo, que nos termos do Código Penal, tratar-se-ia do tipo legal de crime de outros atos sexuais com menores, previsto e punível pelo artigo 203, número 1, com pena de 8 a 12 anos de prisão, tendo em conta os fatos como foram descritos. Então, a pergunta que se coloca é: o que fazer destes menores? Esta é a pergunta que tem sido colocada. Ora, a Lei 8/2008, de 15 de julho, que estabelece a competência dos tribunais para a instauração do processo de prevenção criminal aplicável aos menores de 16 anos, portanto, aos inimputáveis em absoluto, segundo a lei penal. E quais são essas medidas? Nos termos do artigo 23 da Lei 8/2008, de 15 de julho, temos medidas de proteção, assistência ou educação constantes da mesma lei, ou seja, os tribunais de menores têm competência para decretar medidas relativamente a menores de 16 anos que se encontrem em algumas das seguintes situações. Primeiro, dificuldades sérias de adaptação a uma vida social normal, pela situação, pelo seu comportamento ou pelas tendências que hajam revelado. Que levem uma conduta antissocial de marginalidade ou se entreguem à libertinagem, ou ainda se encontrem em grave situação de risco. Sejam agentes de algum fato descrito na lei penal como crime ou contravenção, que aqui abrange os 4 menores de que nos referimos. Ora, nos termos do número 2 do mesmo artigo, estas medidas podem também ser aplicadas a menores que, tendo mais de 16 anos de idade, se mostrem inadaptados à disciplina da família, social, do trabalho ou do estabelecimento de educação ou assistência em que se encontrem internados. Portanto, o processo de prevenção criminal só vai arquivado quando o menor prefizer 21 anos. Portanto, é prevenção criminal porque o que se pretende é que este menor não persista nos atos de delitos que são qualificados como crime na lei penal, de modo que ele possa ser recuperado e, ao crescer e atingir a idade ou a maioridade penal, que ele será imputável, que é acima dos 16 anos, ainda que seja uma imputabilidade relativa, ele tenha efetivamente sido recuperado. Portanto, consta do artigo... E quais são as medidas de prevenção criminal que efetivamente podem ser tomadas em concreto? Constam do artigo 27 da Lei 8/2008, de 15 de julho, que vão desde a repreensão registrada, a entrega à responsabilidade dos pais, tutor, família de acolhimento ou pessoa encarregada pela sua guarda, a caução de boa conduta, que é aplicável nos casos em que o menor tenha algum rendimento, porque há menores que têm os seus rendimentos, e a lei não obsta que ele produza algum rendimento. E a liberdade assistida, a proibição de frequentar determinados recintos ou locais por um período de certo tempo, ou de se acompanhar com certo tipo de pessoas, a assistência médico-psicológica, que é muito importante para os menores, a colocação em família idônea ou em estabelecimento oficial de educação em regime de semi-internamento, a colocação em regime de internato em escola de formação vocacional, a prestação de serviço à comunidade por período não superior a 90 dias, o internamento em estabelecimento de recuperação juvenil e a obrigação de reparação do dano. Neste momento, os menores em causa, envolvidos no caso em tela, encontram-se junto de suas famílias, portanto,
o que estamos a fazer, o processo está em curso a nível do tribunal, com a assistência, como foi dito aqui, nós é que representamos os menores, nos termos da Constituição e de lei aplicável. O processo vai prosseguir e é uma série de atividades que poderão ser arbitradas e sob promoção do Ministério Público. Primeiro, a questão da assistência médico-psicológica a estes meninos, a possibilidade da prestação de atividades de natureza comunitária, a possibilidade do seu internamento em um centro de formação vocacional, porque a ideia que se pretende efetivamente é recuperarmos esses meninos, recuperarmos esses menores, para que possam sair do conflito com a lei, para que amanhã não sejam efetivamente agentes do crime, o que não seria bom. Entretanto, temos aqui uma situação que é da inexistência de uma instituição de recuperação de adolescentes inimputáveis. Portanto, ainda o país não dispõe ainda de uma, pelo menos a nossa província, não temos um estabelecimento para o acolhimento dos inimputáveis em absoluto, que já foi dito, são aqueles que são menores de 16 anos. Temos em Boane um centro de recuperação juvenil, mas que é exclusivamente destinado a menores de idade, em relação a 21 anos, neste caso, são todos menores, mas que são imputáveis, que são maiores de 16 anos, portanto, para a recuperação juvenil. O Centro de Recuperação não acolhe estes menores de 16 anos. Portanto, este é um desafio que se coloca a todos nós, ao Estado em especial, para, de forma urgente, repensar nesta situação, criar centros para que possamos trabalhar de melhor forma com os jovens menores de 16 anos, para que sejam efetivamente recuperados. E isto é muito importante que seja devidamente vincado, porque é de caráter urgente para que possamos garantir a recuperação efetiva dos nossos jovens. Portanto, continuamos a trabalhar neste caso e, como certamente sabem, todos os elementos processuais são, por natureza, secretos e, sobretudo, digamos que este aspecto secreto é uma das garantias solenes proclamadas pelo artigo 91, a linha G, da Lei 7/2008, por envolver crianças ou menores. Todos os processos de menores, sobretudo desta natureza, são absolutamente secretos e estamos a trabalhar no sentido de garantirmos o respeito pela vida de todos esses menores. Portanto, os fatos acontecidos são uma preocupação enorme do Ministério Público a todos os níveis e queremos apelar a toda a sociedade moçambicana, em especial aqui da nossa província, para que cada um assuma o seu papel na educação e transformação positiva dos nossos adolescentes. Estamos profundamente preocupados, como dissemos, com a sucessão de ocorrências de fatos delitivos de cada vez maior gravidade, como ficamos. Portanto, basta dizer que recentemente tivemos um caso do menor que, infelizmente, perdeu a vida na escola básica da Matolagá e foi morto por um outro menor, também menor de 16 anos, e o outro, felizmente, sobreviveu e está recuperando. Portanto, isto é um desafio para todos nós. Queremos apelar a todos os pais encarregados de educação, a toda a sociedade, a controlarmos melhor os nossos filhos, a participarmos do seu dia a dia, a estarmos presentes na vida deles, a darmos o abraço que eles precisam para que não possam criar referências estranhas aos seus próprios pais. Os pais devem ir à escola, participar do dia a dia desses meninos para saber qual é o pulsar. Em linhas gerais, isto é o que nos oferecia dizer neste momento. O processo relativamente aos menores segue os seus ulteriores termos, que futuramente será devidamente tratado. Muito obrigado. Não havendo centro de acolhimento. Para já, o essencial desta conferência de imprensa na Procuradoria a nível da província de Maputo, com este caso destes menores e também com o envolvimento cada vez mais preocupante
dos menores nesses atos criminais. Ora, também ouvimos a polícia corrige com relação